Olá, bem-vindo. Recebi um questionamento interessante sobre uma pessoa que tinha uma dúvida. Ela está com uma sensação de que, ela tem uma sensação de que nas Escrituras os milagres aconteciam com tanta frequência e nos dias de hoje parece que eles não existem, que Deus se comunicava mais com as pessoas, que haviam sinais para seguir e que hoje esses sinais, na visão dela, não existem. Isto não é verdade. Deus estar comunicando com você é uma coisa. Você está conseguindo perceber a comunicação? Esta é outra. Tem uma situação muito interessante, um caso prático que acontece comigo, em que eu tenho um quase vizinho. O que é um quase vizinho? É uma pessoa que não mora do lado da minha casa, não mora nem mesmo na minha rua. Mas ele mora numa rua que tem o mesmo nome da minha e é na casa com o mesmo número da minha. Embora sejam bairros próximos, não são casas contíguas, não são casas uma do lado da outra. Por isso, eu aqui estou chamando de quase vizinho. Muitas vezes as pessoas que não estão tão próximas de vocês, elas podem acabar ficando mais próximas do que quem mora ao seu lado por uma série de razões. E neste caso específico, no ano que se encerrou, eu vinha recebendo correspondências do correio destinada a esta pessoa. E sempre que elas chegavam, nós avisávamos ao carteiro, informávamos que, embora a rua fosse aquela, o nome fosse aquele, o número fosse aquele, a casa não era. O bairro era o próximo bairro, não o meu. E o correio voltava com essa correspondência. Começaram a chegar, então, entregas de motoqueiros, de correios, entregas. E adotava o mesmo procedimento, dizendo que não era ali. Mas no final do ano, chegou um curioso cartão postal. Para quem não conheceu ou não se lembra, o cartão postal é aquela correspondência que tem uma foto de um lugar e as pessoas escrevem ali atrás e remetem, sem envelope mesmo, sem nada. É uma comunicação singela, uma lembrança de alguém, muitas vezes usada em viagem. E chegou esse cartão postal, que era uma mensagem de uma mãe para um filho. E eu achei aquilo importante, que aquela comunicação prosseguisse, e desta vez o carteiro amigo apenas colocou embaixo da porta. Peguei o cartão, fui ao correio e remeti ao dono, que mora de rua de mesmo nome e mesmo número. O ano iniciou e outras correspondências tentaram ser entregues e ainda assim eu as mandei de volta para o seu dono original, sem que nunca tivesse tido um contato com esse morador, com esse quase vizinho. Há pouco tempo foi feita uma entrega de farmácia, só que desta vez o motoqueiro deixou a entrega e foi embora. E eram muitos medicamentos e aquilo me chamou a atenção e me preocupou um pouco, porque a pessoa poderia estar precisando daqueles remédios, já era noite. E dentro, no envelope, na sacola, tinha um número de celular. Então mandei uma mensagem, informei ao meu quase vizinho que aquela entrega dele estava disponível para ele. E ele acabou não sendo um assunto de urgência, num outro dia passou para buscar. Foi uma oportunidade interessante de conhecê-lo e até para que nós trocássemos as mensagens. E eu tinha também uma curiosidade, porque as minhas correspondências poderiam estar chegando na casa dele. Nós conversamos, nos conhecemos. Marcos, um grande homem, um pai, um marido, um cristão. Aquelas pessoas em que você começa a conversar e o tempo passa e você não percebe. Cheio de uma boa espiritualidade, uma maravilha de conversa. E ele, durante esta conversa, me contou que não tinha recebido nenhuma correspondência minha lá, apenas eu recebia as dele. Enquanto ele contava esta passagem, eu me lembrei de José do Egito. José do Egito, quando ele estava preso, foi levado a ele o copeiro do faraó, que foi colocado sobre os seus cuidados, e esse copeiro teve um sonho. E José do Egito, então, traduziu o sonho do copeiro, né? Disse para ele o que significava aquele sonho, traduziu para ele, né? Ele diz, diga-me o seu sonho.
As interpretações são de Deus, mas conte-me. Gênesis 48. E aquela tradução, José explica para o copeiro que ele seria solto e aquilo acontece. E ele pede para que o copeiro lembre dele. Ele diz, lembre de mim quando estiver bem. Rogo-te com paixão. Faça menção a mim. Gênesis 40, 14. Só que o copeiro esqueceu de José do Egito. Foi lembrar dele 2 anos depois. Então falou o copeiro mor ao faraó, dos meus pecados me lembro hoje. Gênesis 41, 9. Por que foi que o copeiro não lembrou de José por 2 anos? Talvez porque devesse ser assim. Era para ser assim. Talvez o faraó não ouvisse em outra oportunidade, talvez não desse atenção. O faraó teve um sonho em que 7 vacas gordas subiam nas margens do rio, seguidas por 7 vacas magras, que quando elas se encontravam, as 7 vacas devorariam, as 7 vacas magras devorariam as 7 vacas gordas. E José explica ao faraó que eram os 7 anos de abundância na colheita e 7 anos de seca, 7 anos de muita escassez. José do Egito é solto, José do Egito ajuda o faraó, José do Egito trabalha para o faraó, ele vira governador do Egito. Ele perdoa a sua família, ele traz a sua família, ele traz o povo de Deus para o Egito, no momento onde a seca assolava tudo, para habitar melhores terras e ali poder fazer crescer o povo de Deus. Talvez o copeiro tenha lembrado disso neste momento, 2 anos depois, porque era para ser assim. Por que é que a correspondência do meu quase vizinho chega para mim? E por que é que a minha não chega na casa dele? Eu não sei. Talvez seja para ser assim. Eu não sei se em algum momento ele precisará lembrar de mim. Eu não sei se eu precisarei lembrar dele. Mas uma coisa é muito importante. Os prodígios e os sinais de Deus a você, eles existem. É de extrema importância que você esteja atento a eles. Você pode não saber ou não ser a hora ainda de ser revelado. Mas não há dúvida nenhuma de que Deus, ele está todos os dias falando com você. Se você está atento o suficiente para ouvi-lo, aí é uma outra história.